Salmos 50. Nós vamos ler, irmão, só um versículo desse salmo, para a gente meditar nesta noite. Só o versículo de número 15. Amém? Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém. Vamos ler todo mundo juntos? Vamos lá. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém. Irmãos, a nossa vida aqui, nós vivemos momentos bons e momentos ruins. Enquanto nós aqui nesse mundo vivemos, nós experimentamos momentos de alegria, momentos de tristeza. Enquanto nós aqui vivemos, em nosso rosto muitas vezes é expresso sorriso, alegria, satisfação, mas há momentos também que nós estamos chorando, que dos nossos olhos derramam lágrimas. Nós não passamos por essa vida, irmãos, durante o nosso viver aqui, do nosso nascimento ao nosso sepultamento, ao nosso morrer, sem experimentar dores e sofrimento. Nós, quando nascemos, não somos colocados numa redoma de vidro, numa estufa que vai nos proteger e nos livrar do mal, das dores, das aflições, das angústias. Aqui nós nascemos chorando, cruzamos as estradas, a estrada da vida, intercalando entre momentos bons e ruins, como eu falei, alegria e choro, vitórias e derrotas, momentos de ânimo e desânimo, momentos na vida que nós estamos com a nossa estima lá em cima, no alto, e momentos que nós estamos, irmãos, com a nossa baixa estima. Descemos a nossa sepultura e descemos, quando nós formos descer, que ainda não desceu aqui, ainda não descemos, né? Mas as pessoas que já desceram dessa sepultura debaixo de muitas lágrimas, daqueles que aqui ficam, porque a morte gera isso também, dor, sofrimento, lágrimas. O dia da angústia ele chega, ele bate na porta de todos. Não há ninguém nesse mundo que esteja isento de sofrimento. Apesar de que muitas vezes é pregado o evangelho do pare de sofrer, em que muitos dizem: olha, venha para Cristo e você não terá mais sofrimento e nem dor. Jesus, ele não nos garantiu isso, uma vida sem sofrimento, sem dor, sem angústias, sem lágrimas. Ele nos garantiu a sua presença. Então, irmãos, aqui nós experimentamos isso porque a angústia ela chega para todos, homens, mulheres, ricos, pobres, doutores, analfabetos, religiosos, ateus, todos experimentam momentos de angústia, de tribulação, de dor, todos. E esse dia ele vem, ele chega sem mandar aviso prévio. Às vezes, irmãos, chega de repente, é uma tempestade que desaba sobre a nossa cabeça, gerando muita dor, sofrimento, medo. O coração é esmagado pela dor, quando essa angústia, quando esse sofrimento chega até nós, ou aos nossos, e pelo sofrimento dele, nós sofremos também. Pelas dores deles, nós também sentimos as dores. Então, irmãos, é uma circunstância que vem, e às vezes nós jamais imaginávamos que ela chegaria até nós. E aí, o que tem que fazer? A gente tem que enfrentar.
Nós temos que enfrentar esses momentos. E essas angústias, elas chegam às vezes pelo meio de um luto doloroso de alguém próximo de nós. Às vezes é um divórcio traumático que muitos enfrentam. Às vezes a luta e angústia chega pela rebelião de filhos, ou de um filho que se rebela e aí decide sair de casa. Muitas vezes é pela traição no próprio trabalho, de um amigo, de um colega de trabalho que puxa o tapete e a gente se sente lá embaixo, traído, o coração fica dolorido. É o pai de família que às vezes experimenta essas angústias por perder o seu emprego e ficar sem dormir, pensando nas dívidas que talvez tem para pagar, de como vai alimentar, sustentar a sua família, honrar seus compromissos. Essa dor e angústia, irmãos, ela chega e bate na porta, às vezes pelo sonho que foi frustrado, que não foi realizado, que não se concretizou, uma expectativa que não foi realizada. E talvez algum de vocês aqui, ou algum de vocês esteja passando exatamente por esse momento de angústia, por um desses que foram citados, ou talvez por um diferente, mas esteja passando por isso, ou conheça alguém que esteja passando por esse momento de angústia e de dor. Talvez esse dia de angústia na sua vida esteja durando um longo tempo, muito longo. E o que fazer diante desses momentos de angústia, das tribulações, das dores que vêm sobre nós, dessas dificuldades que nós enfrentamos? Desanimar, desistir da vida, revoltar-se contra Deus, entregar os pontos? Aqui, irmãos, o Salmo 50, esse versículo que nós acabamos de ler, é um salmo extenso, mas esse texto me chamou a atenção. Ele abre para nós aqui uma fresta de luz diante da escuridão que as circunstâncias adversas colocam, impõem sobre nós. E eu queria pensar aqui sobre essas três coisas que esse texto aqui nos fala, que nós devemos, no dia da angústia, invocar o nome do Senhor. No dia da angústia nós devemos invocar a Ele, vamos conseguir dele o livramento, e isso vai gerar em nós um estado de glorificação, um ânimo para glorificar a Deus, para dar ações de graças. E o primeiro ponto aqui que aparece quando nós lemos esse texto é exatamente isso. É uma ordem do Senhor, uma ordem de Deus, para no dia da angústia. Ele diz: invoca-me no dia da angústia. Primeiro diz que a angústia, ela existe. Nós não estamos isentos da angústia. Como já foi dito, ela bate na porta de todos nós. Em algum momento da nossa vida nós vamos enfrentar essas angústias, nós vamos passar por momentos de dores, de ansiedade, muitos até depressão, por causa dos problemas e dificuldades que enfrentam. Então, nesse momento, o que fazer? O Senhor está dizendo: invoca-me nesse dia, invoca-me quando você estiver passando por esse momento de angústia, por essa dificuldade. Quando ela bater na porta da sua casa, ela entrar na sua casa, ela chegar até você, ou chegar até um ente querido seu, uma pessoa do seu lar, da sua família. Invoca-me. O dia da angústia, irmãos, ele é tão pesado, ele é tão denso, tão escuro, tão tenebroso, que você não encontra saída, muitas vezes, à sua volta. A gente olha e a gente não encontra saída. A gente não vê a solução. E quantas pessoas, irmãos, que nesse dia de angústia, de dificuldade, de problema, por não conhecer a palavra, por não conhecer a Deus e não ser movido a essa invocação a Deus no dia da angústia, ele desiste de tudo, até mesmo do próprio viver.
As pessoas, por mais achegadas a nós, elas não conseguem aliviar a nossa dor. Eu sempre, quando vou em um velório, eu estive lá no velório da irmã Carli, semana atrasada na aldeia, e conversando com a mãe dela, e falando, olha, por mais que eu possa falar aqui, eu poderei dar o consolo que a senhora e a sua família precisam. É Deus que vai dar o conforto, o consolo para vocês. Então, irmãos, nos momentos de angústia da nossa vida, as pessoas mais chegadas, por mais que elas tentam trazer palavras, não será o suficiente para aliviar a nossa dor. Os recursos da terra são insuficientes nessas horas em que nós muitas vezes nos vemos cercados, encurralados por esses problemas que vêm sobre nós. E nessa hora, irmãos, em que o nosso coração está esmagado, alcançado pela dor, nós precisamos olhar em volta. Olhar em volta e ver que os problemas são grandes, que as dificuldades elas são reais, que as nossas forças e capacidades são insuficientes nesse momento, que as forças, as ajudas que nós recebemos aqui, por mais que possa nos ajudar, não são suficientes. Nesse momento, o que nós podemos fazer? Olhar para o alto, olhar para o alto e perguntar, como o salmista no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E ao mesmo tempo ouvir de Deus a resposta, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E Deus, irmãos, o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que nos convida a invocar o nome dEle, nesses momentos, é esse Deus Todo-Poderoso, que pode fazer tudo, Ele que nos convida a invocar Ele no dia da angústia, porque quando, irmãos, nós invocamos a Deus, nós reconhecemos que Ele é maior do que os nossos problemas, maior do que as angústias. Ele tem poder para acalmar as tempestades ao nosso redor e nos consolar. Quando os discípulos, eles estavam no meio da tempestade, eles haviam experimentado ali uma experiência de alimentar multidões com Jesus. Jesus falou, nós vamos passar para o outro lado do lago, do mar da Galiléia, que na verdade era um grande lago, e por ser tão grande chamava de mar. Ele disse, olha, entrem no barco. Eles entraram naquele barco, já quase no final da tarde, e veio uma grande tempestade sobre eles, e ali estiveram lutando praticamente a noite toda, e havia pescadores experientes como Pedro, Tiago, João e André, que eram pescadores profissionais, conheciam muito bem, cresceram ali junto com o pai deles, pescando, conhecia aquele lago, conhecia o clima ali. Já era 3 horas da madrugada, e eles tentando contornar a situação, e Jesus vem caminhando na direção deles, e eles não reconhecem, acham que é um fantasma, e Jesus fala, não tema, sou eu. Jesus entra naquele barco e acalma aquela tempestade. Aqueles homens que estavam com medo de morrer foram confortados, consolados pelo Senhor. O Senhor, irmãos, é esse Paráclitos, o nosso Consolador. O nosso Consolador. É Ele que nos consola, nos conforta nos nossos momentos de angústia, de medo, de temor. Jesus disse, olha, eu vou enviar para vocês o outro Consolador. Assim como Ele também consolava, e o Espírito Santo, o Paráclitos, o Consolador, Ele consola. Ele acalma as tempestades, os problemas, resolve. Acalma os ventos contrários que vêm sobre nós. Ele faz serenar
o mar revolto da nossa alma. Quantas vezes, irmão, nossa alma está angustiada pelos problemas, dificuldades, os medos. E o salmista diz lá no Salmo 43: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Muitas vezes, irmão, nossa alma está angustiada, perturbada dentro de nós, aquela ânsia, aquele aperto no coração, e nós devemos falar isso, que o salmista diz: por que estás abatida? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera no Senhor, invoca o nome do Senhor. Então, irmãos, nós somos convidados, chamados a Deus, por Deus, a invocar o nome dEle. Ele não só alivia você, mas Ele põe um ponto final nesse dia, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Segundo ponto que nós podemos olhar aqui nesse breve texto que nós lemos, irmãos, ele nos diz que não apenas não é dada aqui mais uma ordem, não só uma ordem que é dada para invocar, mas também é feita uma promessa: invoca-me no dia da angústia. É um chamado de Deus, é uma ordem de Deus: invoca-me. E junto com essa ordem de Deus vem a promessa. Qual é a promessa? Eu te livrarei. Que promessa, irmãos, maravilhosa. Você não está se dirigindo, quando você invoca a Deus, a um ídolo, a um Deus mudo, um Deus morto, um Deus inerte, que não pode fazer nada por você. Você não está fazendo apenas uma viagem para dentro dos labirintos da sua alma. Eu não estou aqui falando, a Bíblia está falando, não é de autoajuda, não é de confissão positiva, que muito é pregado hoje. Aqui o Senhor não está falando para nós, irmãos, é de um socorro que vem do alto, que vem dEle. Não é um socorro que vem do dinheiro, que vem da família, que vem dos amigos, que vem dos recursos dessa terra. Ele está dizendo: eu te livrarei. Ele está dizendo: eu não vou mandar alguém, eu não vou usar isso, eu vou te livrar. É o Senhor quem vai livrar. Se o que causa angústia na sua vida é pecado, Ele livra com perdão. Se o que está causando angústia para você é algum vício, Ele te liberta. Se o que está causando angústia, dor, sofrimento em tua vida, na enfermidade, Ele tem poder para curar, de forma ordinária, seja pela medicina, pelo tratamento, seja por uma cirurgia, ou de uma forma sobrenatural, com o poder dEle, Ele tem poder para isso. Se o que está causando sofrimento, dor para você, é briga, é contenda, é desavença na família, Deus, irmãos, Ele apazigua as situações. Se é falta de paz, Ele traz paz. Quando os discípulos estavam ali naquele domingo da ressurreição, trancados ali no cenáculo, com medo de que eles também fossem presos e mortos, estavam sem paz em seu coração, com medo. Jesus aparece ali diante deles e diz: não tenham medo, paz seja convosco. Jesus acalma aqueles irmãos: tenham calma, eu estou aqui, eu venci a morte, eu ressuscitei. Aqueles irmãos foram confortados, consolados. Aquele medo, aquela angústia, aquela incerteza de que haviam perdido o Mestre, de que Jesus havia morrido, de tudo que Jesus havia falado, tinha ido por água abaixo, acaba naquele momento. Eles veem Jesus ali pessoalmente, fisicamente, ressurreto diante deles. Então, irmãos, se o seu sofrimento, o que está lhe causando sofrimento, dor, é uma tristeza crônica, Deus, Ele derrama alegria. Ele derrama alegria.
Então, irmãos, invoca no dia da angústia, é isso que ele está dizendo, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Essa é a promessa de Deus. Invoquemos o nome do Senhor, clamemos o nome do Senhor, e Ele nos socorrerá. Nosso Deus não é surdo, nosso Deus não é cego, nosso Deus não é mudo, o nosso Deus não é um Deus inerte, é um Deus que age, é um Deus de ação, é um Deus vivo e que se importa com cada um de nós. A nossa maior angústia, a maior angústia que o ser humano enfrenta, é a angústia de saber que os seus pecados o levam à condenação. E Deus traz o consolo para nós, através de Jesus, da sua morte na cruz, onde os nossos pecados são perdoados, e nós somos justificados diante de Deus, deixamos de ser inimigos de Deus, passamos a ter paz com Deus, por meio de Cristo, passamos a ser filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Há maior consolo e conforto para nós, irmãos, diante da situação, do que essa? Não existe. Invoca o Senhor, invoca, Ele vai te livrar. E aqui, para finalizarmos, irmãos, esse salmo nos mostra que depois de uma ordem divina de dizer invoca-me, e dessa promessa maravilhosa, eu livrarei, aí vem o resultado. Qual é o resultado de eu invocar a Deus, de receber o livramento de Deus? O resultado é esse, né? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Tu vai me invocar, eu vou te livrar e tu vai me glorificar. O nome do Senhor será glorificado. Talvez hoje você tenha murmurado, talvez até hoje você tenha reclamado, talvez nós mais, irmãos, reclamamos, murmuramos a vida do que agradecemos, porque essa é a tendência humana, de reclamar, de sermos mais murmuradores, ingratos do que gratos a Deus. Temos um emprego, o emprego não é bom. Temos uma casa, a casa não é boa. Temos um transporte, o transporte não é bom. Reclamamos da roupa que vestimos, reclamamos do alimento que temos, esquecemos de dizer, Senhor, obrigado. Obrigado pelo emprego, porque é a fonte de onde o Senhor tem me dado os recursos para sustentar a minha família. Obrigado pelo alimento, pelo pão de cada dia. Talvez não seja aquilo que eu queria comer todo dia, mas é o que eu tenho na minha mesa. Muito obrigado. Obrigado a Deus pela família que eu tenho. Tem pessoas problemáticas? Tem pessoas difíceis de lidar? Tem, mas obrigado pela família. Obrigado a Deus pela igreja. Tem irmãos que talvez tenham dificuldade de relacionamento? Tem. Não é perfeita, a igreja não é formada de gente perfeito, mas foi aqui que o Senhor me trouxe para me congregar, para me ouvir a palavra, para me servir no Teu reino, ó Deus. Muito obrigado. Obrigado pelas pessoas que me cercam. Então, irmãos, muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos. Quantas vezes nós não agimos como a mulher de Jó? Amaldiçoa Deus e morre. Quantas vezes nós agimos assim? Não falamos propriamente essas palavras, mas em nossas ações nós agimos dessa forma. Mas quando Deus intervém, irmão, quando Deus ele se manifesta, quando os céus ele se abre e há uma atenção de Deus para nós, que Ele ouve o nosso clamor, as coisas mudam. O povo de Deus estava ali no Egito, sendo humilhado, massacrado, escravizado. Eles clamaram a Deus, eles invocaram o nome do Senhor, o Senhor ouviu, o Senhor mandou libertação àquele povo. O Senhor enviou Moisés até lá com Arão, libertou aquele povo de forma miraculosa. E é isso que acontece, irmãos, quando invocamos a Deus.
Deus, Ele dá atenção a nós. Há uma atenção do céu que se manifesta. Quando Deus, Ele traz alívio, perdão, cura, restauração, renovo, em vez, irmão, de nós lamentarmos, isso vai gerar em nós uma gratidão. Gratidão. Domingo, como eu falei, eu vou estar lá na aldeia de Sarau pregando. Nós oramos tanto aqui pela filha do irmão Caparaí. Ela passou quase 2 meses internada em Imperatriz, na UTI. E ele sempre pedindo, irmão, ora, vamos orar. Eu disse, vamos ter confiança, Deus vai tirar ela de lá. Uma adolescente de 13 anos. E Deus restaurou a saúde dela, está lá, com a sua família. Com seu pai, com a sua mãe. Com seus avós. Deus confortou aquela família, consolou aquela família que invocou o nome do Senhor. Isso gerou gratidão no coração deles e vão fazer um culto de ações de graça por esse grande livramento. Então, irmãos, quando isso acontece, quando há esse alívio, quando há esse perdão, a cura, quando nós somos ouvidos, atendidos por Deus, em vez do lamento, da murmuração, das palavras duras em nossos lábios, a gente se derrama em gratidão a Deus, em ações de graças ao Senhor. Nós passamos a adorar a Deus. A gente reconhece Deus como a razão da nossa vida, como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso Consolador, como nosso Resgatador, porque é isso que Ele é. E nós temos que parar e reconhecer isso. E todos os dias da nossa vida ser grata a Deus, ter gratidão a Deus, porque o Senhor nos resgatou, nos salvou, nos perdoou, nos amou. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Jesus se entregou na cruz em nosso lugar. Que amor, irmãos, que amor bendito, que amor eterno, que amor grandioso. A Bíblia nos menciona em outro salmo, em que o salmista ele diz que se encontrava numa espécie de lamaçal, de uma lama, no momento de estar quase sendo submergido ali pelas areias, sendo envolvido pelaquela lama, e ele disse que invocou o Senhor tirou do tremedal de lama, colocou seus pés sobre uma rocha e colocou em seus lábios um cântico novo. Que possa, irmãos, a cada dia ter um cântico novo em nossos lábios, de gratidão, de adoração a Deus, por quem Ele é em nossa vida, pelo que Ele já fez em nossa vida, pelo que está fazendo, pelo que Ele irá fazer. É hora de começar a ver o livramento de Deus, que Ele nos dá todos os dias, o maior de todos os livramentos, a condenação ao inferno, através da cruz de Cristo. É hora de nós olharmos para isso, irmãos, e termos em nossos lábios palavras de gratidão, de louvor, de adoração a Deus, porque Ele é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Invoque, clame a Deus por aquilo que Ele prometeu e Ele vai dar. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado, Pai.